Então, boa tarde a todas e a todos. Conforme a Ivone disse na prece, ao longo destas semanas, nós temos vindo a estudar o livro Nosso Lar, do qual o Espírito André Luís nos narra a sua experiência após a sua desencarnação, descrevendo minuciosamente o sofrido estágio no umbral e detalhando-o com todos os pormenores. Conta-nos também a emoção que sentiu depois de ter sido socorrido e ser levado para a colónia espiritual, também denominada Nosso Lar. Esta colónia, como todos sabemos, encontra-se situada por sobre a cidade brasileira do Rio de Janeiro e foi fundada no século XVI por portugueses distintos, desencarnados no Brasil. Este livro, Nosso Lar, abre-nos um leque de informações e descobertas absolutamente inéditas sobre o que é o plano espiritual ao longo de 50 capítulos, 281 páginas. Então, na semana passada, no capítulo 17, vimos que André Luís havia saído do hospital. O seu médico, Henrique de Luna, deu por terminado o seu tratamento. Vimos que foi acolhido pela família de Lísias, seu dedicado enfermeiro e seu grande amigo, que vivia com sua mãe, a senhora Laura, e as duas irmãs, Yolanda e Judite. E vimos também na altura que André Luís foi recebido por todas com muito carinho e amizade. E o capítulo terminou com todos sentados de volta de uma grande mesa, pois era a hora da oração em Nosso Lar. Fez-se ouvir uma música suave, era o louvor do momento crepuscular. Surgindo ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria que André Luís nunca se cansava de contemplar todas as tardes, quando estava no parque hospitalar. Eram momentos de profundo recolhimento em Nosso Lar, momentos da oração coletiva. No capítulo de hoje, vamos falar sobre o alimento das almas. Vamos ver que o conceito que os espíritos têm acerca do alimento é um pouco diferente daquele que nós temos aqui na Terra. Aqui na Terra nós comemos para sustentar o corpo. Lá, na pátria espiritual, nós vamos ver que o amor é o sublime alimento das almas. Portanto, capítulo 18, o de hoje, amor, alimento das almas. Como vimos, o outro capítulo terminou com todos sentados à mesa. Este vai iniciar assim. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo um caldo reconfortante e frutas perfumadas. Muito admirado, André Luís disse: aquela comida mais parecia concentrados de fluidos deliciosos. Claro que André Luís ficou admirado, surpreso, com tudo o que se encontrava naquela mesa. Para ele era tudo novidade, pois ele vinha habituado a canjinhas, uns caldinhos, umas sopinhas reladinhas, uns chazinhos, enfim, era a comida normal nos hospitais. Eminentemente surpreendido, André Luís ouviu a senhora Laura observar com graça: afinal, as nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na Terra. Há residências em Nosso Lar
que as dispensam quase por completo. Mas nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grandes quantidades de energias. É necessário renovar provisões de força. Aqui o Ministério do Auxílio e o Ministério da Regeneração eram os dois ministérios que, por onde entravam todos os nossos irmãos que chegavam ao nosso lar. Quer dizer que havia muita matéria naqueles dois ministérios. Por isso é que os espíritos que lá trabalhavam despendiam grandes quantidades de energias. Prosseguindo. Isso, porém, ponderou uma das jovens irmãs de Lísias. Não quer dizer que somente nós, os funcionários dos Ministérios do Auxílio e da Regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da União Divina, não os dispensam, deferindo apenas a feição substancial. No Ministério da Comunicação e no do Esclarecimento, há enorme dispêndio de frutas. No da Elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E no da União Divina, os fenómenos de alimentação atingem o inimaginável. Porquê? Porque é este o ministério que está mais próximo e é o que tem um plano vibratório mais elevado. Como dizia há bocadinho, é o que está mais próximo dos planos superiores. Logo, ali a alimentação é completamente diferente. E depois de falar nestes ministérios, todos um bocadinho soltos, nós vamos dar uma notazinha de como é realmente a alimentação em cada um dos 6 ministérios do nosso lar. Os mais próximos da vida física, os que recebem os desencarnados, como disse há bocadinho, os que chegam todos à colónia Nosso Lar, é por ali que passam, à exceção de uma irmã que eu falarei no fim, que foi diretamente para outro sítio, não passou por estes 2 ministérios, mas depois falamos um bocadinho lá à frente. Como ia a dizer, os ministérios da reencarnação e do auxílio são os 2 onde e por onde passam todos os irmãos que chegam ao nosso lar. Estes 2, precisamente porque há muita materialidade ainda, consomem grandes quantidades de verduras, cereais, frutas e sucos. O da comunicação e o do esclarecimento usam outros tipos de alimentação, mais fundamentada em frutas e sucos. Já não têm as verduras e cereais. Agora, indo mais para a região dos ministérios, onde há uma elevação do ponto de vista vibratório, ministérios ligados agora aos planos superiores, André Luís fica sabendo que no Ministério da Elevação eles só consomem sucos e concentrados fluídicos. E, por fim, no Ministério da União Divina, eles se alimentam. Aqui eu recorri-me de uma outra fonte de informação para poder estudar este trabalho e constatei, vi que aquela fonte me dizia que no Ministério da União Divina eles se alimentam de água e ar. Sinal de que a matéria já não abunda e é mais rara. O olhar indagador de André Luís ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, dizia André Luís. Mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando: nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas
é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação nas várias esferas da nossa vida tem no amor a sua base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos corpos terrestres, que necessitam da colaboração da graxa e do óleo, o alimento para o corpo. A alma em si, continua a Sra. Laura, apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? Perguntava a Sra. Laura. Aqui cibo é o nutrimento, é a comida, o alimento do universo. Tais elucidações confrontavam-me sobremaneira, dizia André Luís. E percebendo-lhe a satisfação íntima, Lísias interveio, acrescentando: no universo, tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evoluído o ser criado, como dissemos atrás, mais sutil o processo de alimentação. E ele lembra, o verme no solo do planeta nutre-se essencialmente da terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do seu paladar e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, os espíritos, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a nossa elevação individual. Então, André Luís estava entendendo que quanto mais um espírito se vai elevando, mais ele precisa de alimentos utilizados, menos densos, menos dotados de gustosidade. Mas ainda assim precisa de se alimentar. Mas além do alimento físico, ele aprende com a Sra. Laura, com Lísias, com Yolanda e com Judite, que o amor é o sublime alimento das almas. E a Sra. Laura continua. Não esqueçamos, todavia, a questão dos corpos, porque, no fundo, o verme, o animal, o homem e nós, espíritos, dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele, e sem ele não teríamos existência. É extraordinário, aduziu André Luís, comovido. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prossegue a mãe de Lísias, atenciosa. Jesus não preceituou esse princípio, objetivando tão somente os casos de caridade. Nós quase todos aprenderemos, mais dia, menos dia, que a prática do bem constitui sempre simples dever. Jesus aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. Alimentarmos-nos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Significa, dai-vos um ao outro como alimento. Porque nós precisamos do afeto de alguém para nos sentirmos melhor. E este alguém precisa do nosso. Isto quando não temos. Nós damos um nome. Quando não temos esta troca, quando não temos este alimento, ou quando o tínhamos e o perdemos, o nome que damos é saudade. A fome do alimento se expressa nesta frase, saudade. Quando perdemos um amigo, um amor, um ente querido que desencarna, aí começamos a sentir a falta desse alimento. Assim,
Quando Jesus fala que nos amemos uns aos outros, Ele está nos aconselhando a darmos-nos como alimento uns aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. E prossegue a senhora Laura. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimónios estes que derivam do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Quando reencarnamos na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, referia-se a Dona Laura, quando voltamos para a espiritualidade, nós reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a tais imperativos. Recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo, disse André Luiz. Mas, adivinhando-me talvez os pensamentos, aquela senhora era terrível, a senhora Laura me esclareceu. E ninguém diga que o fenómeno é simplesmente sexual. O sexo é a manifestação sagrada desse amor universal e divino. Mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles a realização transitória. A troca magnética é o fator que estabelece o ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Valendo-se de uma pausa, Judite acrescentou: aprendemos aqui em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens e mulheres se aperceba. Almas boas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano da redenção. Quando, porém, faltam companheiros ou companheiras, a criatura menos forte costuma sucumbir no meio da jornada. Como vê, meu amigo, objetou Lísias contente, até aqui, no plano espiritual, é possível relembrar o Evangelho do Cristo, onde se diz: nem só de pão vive o homem. Antes, porém, de se alinharem novas considerações e mais aprendizados para André Luiz, tiniu uma campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui estão, disse Lísias, dirigindo-se a André Luiz gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Trocaram-se grandes saudações, grandes abraços, houve muita alegria. Decorridos alguns momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. O campo da música é mais um capítulo alvo do livro Nosso Lar, o capítulo 45. Eu só queria dar uma notazinha sobre o que se passa no campo da música. E então, diz aqui no capítulo 45, num bocadinho, havíamos alcançado as cercanias do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam
extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes. Um espetáculo absolutamente novo para mim, nesta altura, dizia André Luís, porque nesta altura ele foi. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia, não, eu não vou ler mais, porque senão a Sandra, quando chegar à vez dela estudar o capítulo 45, vai ficar muito aborrecida comigo. Então, não digo mais nada sobre o campo da música. Continuando, notando a preocupação de Lísias, porque Lísias estava com André Luís, a senhora Laura puxou da palavra. Vai, meu filho, não faças Laxínia esperar tanto. Nosso irmão, referia-se a André Luís, ficará em minha companhia até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Laxínia aqui também vai ser alvo de outro capítulo. Era a noiva de André Luís. Ou melhor, peço desculpa, era a noiva de Lísias. Eles tiveram várias encarnações em conjunto e numa das últimas, Lísias portou-se muito mal. Não conseguiu ultrapassar o que tinha prometido quando pediu para reencarnar. Mas também há outro capítulo para falar sobre Laxínia. Então diz aqui, ficará na minha companhia até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. No campo da música, nem todos os habitantes do nosso lar o podem frequentar. Para entrar, é preciso utilizar os bónus hora. Bónus hora é aquilo que os espíritos habitantes do nosso lar ganham quando trabalham, fazem o bem em nosso lar. Então ganham bónus hora. E com esse bónus hora entram no campo da música para viverem aqueles momentos maravilhosos. Não se incomode por mim, exclamou André Luís instintivamente. Cara, André Luís pôs logo Lísias à vontade. A senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu: não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Temos em casa a minha neta, Heloísa, convalescente, que voltou da terra há poucos dias. No capítulo seguinte, o que vai a seguir, pela Carminho, ela vai-vos falar de Heloísa. Heloísa é a neta de, como aqui diz, de Dona Laura, e reencarnou e desencarnou, aliás, há cerca de 15 dias. Foi tal espírito que não passou pelo Ministério do Auxílio e da Regeneração. Foi direta para os cuidados de Dona Laura. Saíram todos, em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para André Luís e explicou sorridente. Eles vão em busca do alimento a que nos referíamos, os laços afetivos. Aqui, os laços afetivos são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. Pábulo é o sustento sublime dos corações. E nós? A nossa alma também precisa de alimento. Como é que estamos alimentando a nossa alma? Que tipo de alimento lhe estamos a dar para que ela se sinta saudável e forte? Coisas feias? Violentas? Más ações? Maus pensamentos? Lixo? Vamos ter uma indigestão. Temos que ter cuidado, porque a nossa alma adoece.
E quando ela adoece, o nosso corpo piora. Muitas das doenças que nós temos no corpo físico são fruto da alma doente. Por nós termos alimentado, por nos termos alimentado de coisas indigestas para ela. Todos nós sabemos que todas as doenças do corpo têm a sua origem no espírito, que posteriormente as transmite ao nosso corpo via pé-espírito. Meus amigos, eu vos agradeço por terem vindo. Obrigado pela vossa atenção e que Jesus nos abençoe, que continue a ajudar-nos a escolher o melhor alimento para as nossas almas. Obrigado.